Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mais um dia estamos aqui compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. Aleluia. Mais uma vez, amados, vou lembrar, meu nome é Pastor Marcos, faço parte da CEAP, Comunidade Evangélica Assembleia Adoração em Palavra, aleluia, que fica em Osasco. Sou um dos pastores ali, amados, auxiliares, o nosso pastor presidente, pastor Daniel, aleluia. Estamos aqui, amados, nessa noite, mais uma vez, compartilhando com os irmãos uma palavra de Deus, aleluia. Amados, hoje eu quero falar com os irmãos acerca da espera, de esperarmos no Senhor, de aguardarmos no Senhor, aleluia. E eu gostaria de meditar com os irmãos a palavra de Deus acerca do Salmo 40, versos 1, aliás. Louvado seja o nome santo do Senhor, que diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Aleluias. Ou uma outra versão: esperei com paciência no Senhor, ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amado, esperar, né, é uma coisa que ninguém gosta de esperar, ninguém gosta de aguardar. Nós queremos que tudo aconteça no momento que pedimos, no nosso momento, para o nosso deleite, né? Mas não é bem assim. Nós temos que aprender, amado, esperar no Senhor, aleluias. Mas nesses versos que nós lemos aqui do Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, ou esperei confiantemente no Senhor, nós podemos aprender, ter a certeza, amado, que nós podemos clamar ao Senhor, e temos a certeza que o Senhor, Ele vai nos ouvir, que o Senhor vai nos atender, que o Senhor vai trazer uma intervenção. Aleluia. Aprendemos que entre o clamor e a resposta há um intervalo, amado. Há um intervalo, há uma espera. E nessa espera nós precisamos ser inteligentes, nós precisamos ter paciência e aguardar no Senhor. Aleluias. Amado, a espera, ela não significa uma falta de fé. Ela não significa isso, amado, pelo contrário. Aleluias. Porque a fé, ela não só produz, amado, algo apenas de imediato. Não é assim. Mas pelo contrário, a palavra nos diz que a fé é a capacidade de esperar no Senhor, é uma demonstração da mais alta fé, é aguardar no Senhor a providência do céu, aleluia. É saber que em meio à adversidade, em meio às lutas, em meio a esse momento que nós estamos passando dessa pandemia, ou em meio a essa situação a qual você está passando, amado, sabemos que no final o Senhor, Ele vai trazer uma intervenção, Ele vai fazer uma intervenção, o Senhor, Ele vai agir, o Senhor vai trazer, aleluias, uma provisão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim como todos já conhecem a história de Jó, né, amados? Sabemos que Jó, a palavra de Deus fala que ele era um homem reto, né? E ele era um homem rico, e é um homem que tinha muitas posses. E o Senhor então permitiu que o inimigo de nós tocasse ali nos bens de Jó. Ele perdeu tudo. Além de perder tudo, Deus permitiu que o inimigo de nossas almas tocasse na vida dos seus filhos, e assim consumisse todas aquelas vidas, e permitiu que tocasse na saúde de Jó. Nós sabemos como ficou Jó, mas nem por um momento, amado, Jó abandonou a Deus. No final ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Esperar, amado, é a maior manifestação de nossa fé. Aleluias. Em Hebreus 6,12 nos diz assim: sejamos imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Em outras versões, sejamos imitadores daqueles que pela fé ou pela longanimidade ou pela perseverança herdam as promessas.
Ou seja, amado, é com paciência, é com longanimidade, amado, é com perseverança que nós vamos, amado, receber a nossa herança, receber a nossa promessa, aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Deus, aleluias, já tem falado conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. É crendo, é perseverando, amado. E no mesmo capítulo de Hebreus, no capítulo 6, lá no versículo 15, vai dizer assim: depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Não é a falta de fé, amado. A falta de fé não é... Esperar não é falta de fé, na verdade. Aleluias. Mas esperar é um elemento essencial para a nossa caminhada cristã. Saber esperar é essencial. Nós precisamos saber esperar, aguardar no Senhor. Aleluias. Sabemos que entre a promessa e a intervenção de Deus existe uma espera, existe um intervalo. Entre o clamor, entre a resposta de Deus para nossas vidas, existe um espaço, existe mais uma espera. Aleluias. E o tempo ou a espera, ele é necessário para o nosso crescimento. Aleluias. Em Gálatas 4, no versículo 1 e 2, vai dizer que o herdeiro, quando ele é menor, nada difere do escravo. Ele está aos cuidados dos tutores, dos seus curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Aleluias. Ou seja, amados, se esse menor ele já estiver de posse da tua herança, ele não vai saber administrar aquilo que Deus deu para ele, aquilo que Deus deu nas suas mãos. É necessário esperar, aleluia. Ele precisa esperar, pois, para ter acesso a essa herança. Porque se ele tiver acesso antes do tempo, mas significa que não vai ter maturidade para administrar aquilo que Deus tem para ele. Aleluias. Prova disso, amado, Lucas 15, aleluias. Lá em Lucas 15, a palavra de Deus vai dizer uma parábola para nós, da palavra do do filho pródigo, desculpe, amados, aleluias. E o filho pródigo, ele pede ao pai a tua parte da sua herança antes do tempo, e o pai lhe concede a herança, aleluias. E nós vemos pela palavra de Deus que ele sai pelo mundo e desperdiça toda aquela herança, amado. Ele vive a sua vida dissolutamente e desperdiça toda aquela herança que o pai dele havia dado para ele, aleluias. Então, amado, é necessário, o tempo para nós é necessário para amadurecermos. O que Deus nos prometeu não pode acontecer depressa. É necessário amadurecermos para recebermos, amado, a promessa em nossas vidas. Para que a promessa de Deus, ela se cumpra com o propósito de Deus, que tudo tem o propósito de Deus. Então nós precisamos esperar, amados, para que a promessa de Deus aconteça em nossas vidas, para que possamos viver a plenitude do propósito de Deus em nossas vidas. Aleluias. Nós vemos a promessa de Abraão, amado. Deus prometeu a Abraão um filho. Nós sabemos a história de Abraão, né? Que Sara ela é estéril, mas Deus prometeu um filho para Abraão. Aleluias. E Abraão, amado, esperou por 25 anos. A palavra nos diz que quando Deus fez a promessa a Abraão, ele tinha 75 anos. E quando ele teve o filho, quando a promessa se cumpriu, ele tinha 100 anos. Ou seja, durou 25 anos essa espera de Abraão. Aleluia. E aconteceu a mesma coisa com Isaac, amados. Ele teve o filho da promessa, Isaac. Isaac, quando casou também com Rebeca. Rebeca também passou pelo mesmo problema, ela não podia ter filho. Mas Isaac clamou ao Senhor, ele clamou, pediu ao Senhor. E a palavra fala lá em Gênesis 25, né? Que Isaac, aos 60 anos, gerou seus filhos, foi gêmeos, né? Ele casou com 40 anos e teve seu filho com 60, ou seja, esperou 20 anos pela promessa, amados. Davi também não foi diferente, aleluia. Davi, amados, ele esperou mais ou menos aí, acho que 15 anos para assumir o trono de Israel. Ele foi ungido ao rei muito jovem, mas não assumiu o seu trono, aleluias. Até porque, amado, ele era muito jovem, ele não tinha
conhecimento, não tinha experiência, ele não era um soldado, ele não tinha como. Mas Deus preparou ele durante todo esse tempo, amado, para que ele assumisse lá o trono de Israel, aleluia, para cumprir a promessa de Deus, aleluia, na sua plenitude, aleluia. José também, podemos pegar o caso de José. José, ele teve um sonho, né? E a palavra fala que ele foi vendido como escravo, né? Aos 17 anos. Foi vendido como escravo lá para o Egito. Sabemos que lá ele foi escravizado. Lá ele foi preso, né? Na prisão, amados, aleluias. Ele estava no cárcere e ali tinha dois funcionários de Faraó, o copeiro e o padeiro. E ele ali revela, ali faz uma revelação dos sonhos para o copeiro e para o padeiro, aleluias. E ele pede para eles que quando ele estivesse diante lá de Faraó, que se lembrasse dele, né? Mas é chegado o dia que eles vão diante de Faraó, né? E o copeiro recebe lá a sua liberdade, pois ele é inocente, e o padeiro acaba sendo culpado e pago com a sua própria vida. E só que eles não lembraram de José. Passou depois de 3 anos que Faraó tem um sonho, então o copeiro lembra de José e fala que ele poderia dar a revelação do sonho para Faraó. Mas eu creio que tudo isso foi um tempo necessário para que José, amado, se amadurecesse. Eu fico imaginando José, amado, tudo que ele passou, aleluias. Ele foi vendido pelos irmãos, foi escravo, ele foi preso, enfim. Se ele fosse, amado, se ele assumisse lá o seu poder antes do tempo, quando ele estivesse no poder, amados, talvez ele não agiria como ele agiu, com a palavra de Deus nos diz. Eu acredito que ele agiria de uma forma rancorosa, querendo se vingar dos seus irmãos. Mas teve um tempo necessário. Deus preparou ele, o coração dele, para que toda aquela amargura, toda aquela dor cessasse, acalmasse o coração, para que ele assumisse o seu lugar e cumprisse o propósito de Deus. Amados, então, para hoje, para nossa noite de hoje, se nós vemos todas essas histórias aqui de grandes pessoas, grandes homens de Deus na palavra do Senhor, que tiveram que esperar. Tiveram que esperar para que a promessa de Deus se cumprisse, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida deles, amado, para que não se desperdiçasse a promessa de Deus, o propósito de Deus na vida deles. Teve que esperar. E hoje não é diferente. Nós precisamos saber esperar no Senhor, aguardar no Senhor o momento certo, amado, da nossa vitória chegar, da resposta chegar, da nossa cura chegar, da nossa libertação, enfim, da providência chegar, da resposta chegar em nossas vidas. É necessário esperar. Nessa noite fico com essa palavra, amado. Aguarde no Senhor, espera no Senhor, porque o Senhor, amado, Ele tem a palavra dele é uma só, e ela vai se cumprir em nossas vidas. Cabemos a nós somente esperar no Senhor. E nessa noite fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu deixo aqui, amado, essa palavra para meditação dos irmãos, nesse Salmo 40, versos 1. Medite, aguardei pacientemente no Senhor. E temos certeza que no final o Senhor nos trará, amado, a nossa vitória, em nome de Jesus. E assim, amado, eu me despeço, deixando a paz com todos vós, em nome de Jesus. Amém.